né? Não precisamos ir tão longe, né? Vamos pegar uma calculadora. Quando eu estou pegando uma calculadora, eu estou tratando de dois erros. A calculadora vai me apresentar dois erros. Um erro de arredondamento, que é um erro que a gente arredonda, porque a calculadora só usa 11 dígitos, né? Apesar dela nos mostrar 10, mas ela usa 11 dígitos, e também porque a capacidade de representação da máquina, né, é limitada. Então, em vista que a capacidade de representação da máquina é limitada, há um arredondamento. Dentro desse arredondamento, ainda existe um truncamento, que é um erro referente ao modelo matemático, que é esse erro que a gente vai começar a falar. Por exemplo, como é que a calculadora calcula o seno? Por que o seno... Olha a Arena do Grêmio. Olha, eu concorrendo com a Arena do Grêmio. Semestre passado eu concorri com Marília Mendonça no meio da live, tá? Pra ter ideia. Não sei o que é pior. Eu acho que alguém naquele dia devia ter necessitado da música da Marília Mendonça. Me marcou muito forte, assim. A pessoa devia estar mesmo precisada. Então nós temos esses dois erros. E a gente vai começar a tratar então desse erro de truncamento, que é aquele erro referente ao método, né? Por exemplo, como é que a calculadora faz para calcular o seno? Eu digo lá, seno de 30, como é que ela calcula? Como é que eu calculei o exponencial? Por exemplo, eu digo exp de 4. Como é que o Excel faz isso? Ele faz isso porque ele tem um modelo matemático lá dentro, e esse modelo matemático ele tem uma limitação, né? Porque se ele fosse fazer todo, né? Ou seja, ele teria que fazer uma soma infinita. A gente já vai falar disso na semana que vem. Então, ele tem uma limitação, e essa limitação está relacionada ao que a gente chama de erro de truncamento. Tá? Todo método numérico ele tem uma limitação, né? Porque ele é um modelo de aproximação de uma determinada realidade. Como ele é um modelo de aproximação da realidade, ele vai ter um erro também de truncamento. Bom, então para a gente começar a falar de erro de truncamento, né, a gente vai falar do seguinte. A gente vai falar do que é uma aproximação numa vizinhança. Tá? Por exemplo, a função raiz quadrada, a raiz quadrada de x. Tá? A raiz quadrada, ela, numa determinada vizinhança, ela pode ser aproximada, né, para uma reta. Né? Ou seja, numa determinada vizinhança, eu posso calcular a raiz quadrada de um número por essa expressão aqui. Né? Então, como é que se calcula a raiz quadrada? Como é que o computador sabe que a raiz quadrada de 1 é 1? A raiz quadrada de 2, de 4 é 2. Ele decorou isso? Né? Ele usa um método para fazer isso. A metodologia mais primitiva que a gente tem é aproximar, né, para uma reta. Ou seja, por exemplo, no ponto x igual a 1, né, nós temos a função raiz quadrada que está em rosa, e nós temos a reta de aproximação. Se eu observar aqui, ó, numa determinada região, ó, a reta e a curva em rosa, elas são bem próximas. Ou seja, eu posso calcular uma raiz quadrada usando essa expressão aqui. Né? Vamos ver como é que funciona isso. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Vamos fazer essa continha. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso. Por exemplo, né? Se eu pegar aqui, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar o x igual a x igual a 1,1. Tá? X igual a 1,1. Se eu for calcular a raiz quadrada de x
né? SQRT de 1,1 na calculadora. Vou lá no Silab calcular essa raiz quadrada. Né? Aqui. Vim aqui. Eu vou limpar isso aqui. Clear CLC. Se eu venho aqui e faço SQRT de 1,1. Ponto, não vírgula. Né? Deu quanto? Eu faço a raiz quadrada de 1,1 na calculadora. Né? Eu tenho esse valor. Então, vamos lá. Isso é igual a isso aqui. Ok. Agora, eu vou usar, para aproximar isso, né, a reta. Usando a reta. Então, aproximando a reta. Né? Y. Opa. Y. Minha reta é y igual a 1 mais 1 meio de x menos 1. Né? Eu vou usar essa aproximação aqui. Quem é meu x? X é 1,1. Bom, se eu usar essa aproximação, eu vou ficar com 1 mais 1 que divide 2 vezes 0,1. Se eu for fazer essa conta aqui, o que vai dar? Isso aqui vai ser 1, né, 0,5 mais, eu divido 0,1 por 2, vai ficar 0,05. E aí, então, eu vou ficar com 1,05. Repara, vamos botar aqui. Vamos botar duas corzinhas. Né? Essa aproximação aqui que eu coloquei em vermelho, né, é essa reta aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar de preto. Né? Essa aproximação aqui é a aproximação rosada. Conforme está aqui no gráfico, né? Então, aqui eu usei, vou pegar aqui o y da calculadora. Certo? Esse aqui eu vou usar o y aproximado pela reta. O que nós temos? Nós temos um erro entre eles, né? Ou seja, esse aqui é o valor mais correto, né? Porque eu fui lá na calculadora e papapá. Esse aqui é o valor aproximado. Mas repara, ele me apresenta um erro na terceira casa. Né? Ele me apresenta um erro na terceira casa. E apresenta uma aproximação. Né? Ou seja, é uma aproximação. Vamos ver aqui. Se eu pegar esse valor aqui, vamos repetir o mesmo processo agora com esse valor aqui. O professor é uma pessoa preguiçosa. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar um pouquinho mais para cá. Então tá, então eu vou botar aqui o 0,099. 0,99. Quanto é que vai ser isso? Vou lá no Silab e vou fazer a conta. Aqui no Silab, SQRT de 0,99. Isso deu esse número aqui. Tá? Então, aí. Tá. Tá, então temos aqui. Agora, se eu colocar no lugar do x o 0,99, eu vou ficar com menos, né? Vai ficar 0,99 menos 1, 0,01. Né? Vai ficar isso aqui. Se eu divido isso por 2, eu vou ficar com quanto? Menos 0,01.
Olha, 1 menos 0,005, né? Se eu faço a soma 0,995. Repara, os valores são próximos. Ou seja, o valor calculado pela curva rosa, como o valor calculado pela reta preto, eles apresentam valores muito próximos. Tá? Ou seja, a reta que foi apresentada ali, na proximidade de x igual a 1, né? Na proximidade de x igual a 1, apresenta, né, uma similaridade muito boa, ou seja, ela apresenta uma aproximação muito boa. Então, quando x igual a 1, né, eu tenho uma aproximação, uma outra coisinha para eu ver. Eu tenho uma aproximação muito boa, ó. Por exemplo, aqui, se eu pegar nessa vizinhança aqui, ó. Se eu pegar nessa vizinhança aqui, né, eu tenho uma aproximação muito boa, ó. Ela vai se aproximar muito bem, porque nessa vizinhança, tanto a reta quanto a curva, elas estão muito próximas. Então, eu não tenho quase erro. O erro é pequeno. A gente pode observar, ó, aplicando a raiz quadrada, né, calculando a raiz quadrada, como manda o figurino, e calculando a mesma raiz quadrada usando a reta. Então, nós vamos ver o seguinte, que nós podemos aproximar funções por retas. Tá? Isso era o que o professor de cálculo 1 dizia para vocês quando deu o estudo da reta tangente. Lembram da reta tangente lá em cálculo 1? Pois é. Por que se estuda a reta tangente? Por que ela existe? Por que ela é importante? Porque pelo estudo da reta tangente, é possível verificar que numa vizinhança, né, ou seja, numa vizinhança de um determinado valor, eu posso fazer aproximações. Repara, por exemplo, aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Ó, eu estou pegando o x igual a 1. Se eu for dando um zoom, né, eu olhando mais de perto, eu vou ver que, né, eu vou vendo a região onde tanto a reta quanto a parábola, elas se encontram. Ó. Elas vão se encontrar só num ponto, que é no 1. No 1, a reta e a parábola se encontram, porque ela é tangente. Mas em determinado intervalo, tanto a reta e a parábola elas são muito próximas, ou seja, o erro entre elas é muito pequeno. Eu aumento o zoom aqui, olha só o que acontece. A gente vê que as duas são bem próximas. E aqui a mesma coisa, ó, aumentei mais o zoom. Então repara, aqui a representação, ó, ela está indo de 0 a 3. Aqui a minha representação já é de 0 a 2. Aqui a minha representação é de 0,8 a 1,2. Aqui eu tenho um zoom maior, ou seja, de 0,97 a 1,003. Se eu aproximo mais, as duas curvas, elas são muito próximas. Tá? Então, eu posso aproximar em um determinado ponto uma função por uma reta. Que reta é essa? É a nossa boa e velha amiguinha reta tangente, que vocês trabalhavam lindamente lá no cálculo 1 com ela. Né? E se a gente fala de reta tangente, quem é a declividade da reta tangente? Né? Quem é a declividade da reta tangente? É a derivada, né? A gente estudou isso em cálculo 2, inclusive, né? A gente falava disso lá em cálculo 2. A declividade da reta tangente é calculada pela derivada. Vocês já viram isso na vida por aí. Né? Ou seja, eu não estou falando novidade. Eu só estou dando agora uma interpretação para aquilo que vocês viram lá no cálculo 1. Então, vamos ver o seguinte. Se nós irmos para coisas maiores. Eu quero digitar, mas digitar tem que ser aqui no módulo. Esse módulo. Tá. Então, tá. Então é o seguinte. Obter a aproximação linear. O que é a aproximação linear? Né? Vamos ver a palavrinha. As palavras, os títulos resumem aquilo que é.
né? Então, o que é uma aproximação linear? Aproximar é uma aproximação, ou seja, eu não vou ter o valor exato. Linear é aproximar por uma reta. Então, eu vou fazer uma aproximação por uma reta. É o que aconteceu nesse slide aqui. Eu fiz a aproximação por uma reta. Que reta? A reta tangente. Então, quando eu falo em aproximação linear, eu estou falando em aproximação de reta tangente. Certo? Muito bom. Então, eu vou fazer uma aproximação de reta tangente. Como é que vai funcionar isso? Obter a aproximação linear da função, né, na vizinhança x igual a 1. Então, vamos ver o seguinte. Então, eu quero uma aproximação linear. Então, vou botar aqui. Eu quero uma aproximação linear. Ou seja, eu quero fazer uma aproximação por reta tangente. Qual ponto? No ponto, né? No ponto em que x, né, é igual a 1. Como é que eu sei disso? Está dito ali, né? Ponto. Na vizinhança de x igual a 1. Como é que é a fórmula da reta tangente? Né? A fórmula da reta tangente foi apresentada anteriormente, vocês viram isso lá no cálculo 1, é y igual a y0. F', quem é F'? A nossa boa e velha derivada. Né? Então, o que nós precisamos calcular aqui? Né? Vamos saber quem é, primeiramente, o nosso y0. Quem é o y0? Bom, o y0 é a função calculada em x0. Ah, mas que função é essa, professor? Que f? Não estou vendo f. A minha função é essa aqui, né? Qual é a função que eu estou trabalhando? Raiz quadrada. Estou usando a função raiz quadrada. Tá? Ou seja, a função raiz quadrada. O tecladinho de vocês não tem várias funções? Mesma coisa. Não tem uma função no teclado da calculadora raiz quadrada? Então, função raiz quadrada. Hã? Agora, a derivada. Como é que eu calculo a derivada? Faço a f' de x, né? Ou seja, para qualquer x. Primeiro, a minha função raiz quadrada, né? Para a gente recordar, a função raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a 1/2, né? Ou seja, se eu for fazer a derivada, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1/2 de x, né? Na 1/2 menos 1, né? Vezes a derivada do x, que é 1. Igual a 1/2, a 1 que divide 2. Agora, se eu vou ficar x na menos 1/2. Se eu tenho x na menos 1/2, expoente negativo, né? O expoente negativo indica o denominador. Se eu tenho um expoente fracionário, é porque eu tenho uma raiz. Então, eu posso escrever isso nesse formato. Divide quanto? 2 vezes, né? Então, eu posso escrever a raiz quadrada nesse formato, né? Muito bom. Então tá. Mas, professor, aqui você calculou a derivada para qualquer x. E a fórmula da reta tangente pede é para o f de x0. Muito bom. Então, vamos lá. Como é que fica? F' de x0. Quanto é que é o x0? O x0 é 1. Então, vai ficar igual a 1 que divide 2 vezes a SQRT de 1. E isso aqui é 1 que divide 2. Ok. Agora, é um quebra-cabeça onde a gente tem que montar pecinhas, né? Então, vamos montar essas pecinhas. Vamos só dar uma ajeitada aqui. Fica mais bonito. Então, tá. Então, vamos montar essas pecinhas. Vamos montar essas pecinhas.
Se for montar essas pecinhas, então a gente já tem o seguinte, né? A gente já tem o F1, a gente já tem a fórmula, então vamos botar as coisas no seu devido lugar. Quem é o Y1? O Y0 é 1. Quem é a F' de 0? A F' de 0 é 1 meio. Né? Quem é o X0? O X0 é 1. Antes que vocês se apavorem, isso tudo aqui que eu apaguei está salvo no slide anterior, tá, gente? Não precisam entrar em pânico. Eu sei que sempre tem um do outro lado que infarta quando eu apago alguma coisa aqui. Bom, então, y igual, né, a 1 mais 1 meio vezes x, né, menos 1 meio. Né? E isso aqui vai ficar quanto? 1 meio. Tá, y, né? Y é 1 meio de x. 1 menos 1 meio dá quanto? Tá. Mais 1 meio. Certo? Tá. Se a gente for olhar esse resultado que a gente obteve aqui, é a mesma coisa que nós tínhamos aqui, né? Ou seja, esse resultado aqui, a gente fez, o que a gente fez? Nada mais, nada menos, a gente obteve aquilo, esse resultado que nós tínhamos apresentado anteriormente. Né? Essa situação que nós trabalhamos antes, eu obtive ela fazendo a reta tangente, está aqui ela, né? Aí ele diz o seguinte, usar a aproximação linear para calcular a raiz. Então, vamos fazer de conta que a gente não tem calculadora, a gente está lá em 1920, no meio de uma pandemia. Né? A gente diz assim, não, a pandemia foi em 1919, professor. Isso é verdade, foi em 1919. Onde é que a gente está em 1919, no meio de uma pandemia? Naquele tempo tinha pandemia, 1919. Né? Então, e estamos lá em 1919, no meio de uma pandemia de gripe. Né? E temos que calcular essa raiz quadrada. Né? 1,05. Como nós vamos fazer? Bom, qual é a aproximação linear da raiz quadrada próximo de 1? Então, na vizinhança, né? De x igual a 1, né? A aproximação linear, né, da função, né, da função raiz quadrada é y igual, qual era? Era 1 meio de x mais 1 meio. Né? 1 meio de x mais 1 meio. Ok. Então tá. Muito bom. Então, a gente vem aqui e faz y igual a 1 meio vezes 1,05 mais 1. Né? Ou seja, quanto é que é 1,5 dividido por 2? Né? Vamos pensar, 105, 104 dividido por 2, né? Daria 104 que divide 2, professor, vai dar 52. Né? Então, 105 vai dar 52,5. Então, isso aqui vai ficar, eu estou fazendo como 1919. Y igual a 1,525. Tá? Esse aqui, então, esse valor que a gente obteve, ele é a aproximação da raiz quadrada. Será? Vamos voltar no tempo e vir para 2020, deixar tudo aquilo que foi 1919 para trás, né? E aí vamos descobrir que passou 101 anos, a gente está no meio de uma pandemia.
E aí a gente tem SQRT de 1,05. Quanto deu isso? Fiz uma conta errada, né, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. O professor não soube dividir um número. Ó. Tá certo. Peraí. O professor nunca erra, ele testa o conhecimento dos alunos. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Deixa eu ver que porcaria eu fiz aqui. Eu andei fazendo uma porcaria. Tá. Divide por 2. Ó, o professor nunca erra. Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui? Tá aqui. Então tá. Aqui, né? Tá aqui. Eu esqueci de fazer 1,2. Aqui. Ó. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. E aí, faltando 1 dividido por 2. Então tá aqui, né? Então, ó. Então era 0, ó. Mais 0,5, né? É isso aqui, né? Faltou isso aqui. O professor fez um Ctrl+C, Ctrl+V equivocado. Sabia? Então, se eu somar isso aqui mais 0,5, ó, agora sim. Então, por isso que eu digo para vocês, cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Ele pode deixar você em uma aula em sol, como me deixou agora, né? Ó, tá aqui. Então, feita a continha aqui, botei um ponto X, aqui está o valor. Então, esse valor aqui é o valor da aproximação linear. Ou seja, eu calculei a raiz quadrada, né? Posso dizer que a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 1,05, né? Ela é aproximadamente, vamos botar esse símbolozinho aqui, aproximadamente 1,025. Ó, lá em 1919, sem a calculadora, fazia assim. Em 2020, também no meio de uma pandemia, como em 1919, a calculadora me deu qual valor? 1,05, que também é um valor aproximado. Não vamos dizer não que é o valor exato, mas é um valor mais bonito, né? É um valor mais aproximado. Não é o valor exato. É esse aqui. Então, esse aqui é o resultado da aproximação linear. Esse aqui é o resultado da calculadora. Certo? Então, repara, nós temos um erro. Tá? E esse erro se dá por quê? Por que esse valor aqui é mais aproximado? Porque a calculadora não faz essa conta por aproximação linear. A aproximação dela é mais completa. A gente vai ver na semana que vem como é que é feita essa aproximação. A aproximação dela é mais completa que essa que foi feita aqui. Tá? Você leva em consideração a aproximação linear? Leva. A aproximação linear é o começo de tudo. Tá? Bom, vamos fazer mais um outro exercício. Vou botar rosa, porque daí não põe azul nem vermelho, daí não magoa ninguém. Bom, vamos brincar um pouco de trigonometria. Eu sei que aluno adora trigonometria, né? Porque precisa de trigonometria para topografia, precisa de trigonometria para circuito elétrico, precisa de topografia para teoria das estruturas, né? Então, os alunos de engenharia adoram trigonometria porque é a essência daquilo que eles fazem. Então é o seguinte, então eu quero aproximar, né? Fazer uma aproximação linear da função seno, né? E calcular a aproximação de seno de 61. Bom, então vamos ver o seguinte. Se eu for fazer a aproximação linear da função seno, eu quero a reta tangente.
Tá? Então, primeiramente, o que eu sei? y0 mais f' de x0, x menos x0. Ou seja, estamos falando de uma aproximação linear. Então, se estou falando de uma aproximação linear, estou falando de reta tangente. Ok. Qual é a minha função? Minha função, seno. Bom, vou fazer a função seno. Se eu quero a função seno, eu vou precisar do que a função seno me informe. Que é o f', né? Ou seja, então, quem é a f' de x? Né? A derivada do seno é cosseno de x. Quem é a vizinhança? É a vizinhança de 60 graus. Ou seja, as funções trigonométricas nas calculadoras, elas funcionam em radianos. Nós vamos falar disso na aula que vem. Por quê? Porque radiano é um número real. Grau não é um número real, ele é uma outra escala de medida. Tá? E as calculadoras, elas são programadas em números reais. Então, como nós vamos fazer? Nós temos que passar isso para radianos. Então, o meu x, a vizinhança que eu estou levando em consideração, é a vizinhança de π sobre 3. Muito bom. Então, nós vamos precisar, então, quem é o y0? O y0 é a função calculada no x0, ou seja, é o seno de π sobre 3. Quanto é que é o seno de π sobre 3, sem precisar pegar na calculadora? É raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 que divide 2. Bom, o que mais? Professor, mas lá na calculadora deu um número quebrado. Pode usar também, não tem problema. Então vamos lá. Quem é o f' de x0? Quem é o x0? Π sobre 3. Então, o f' de π3 é cosseno de π sobre 3. Né? Cosseno de π sobre 3 é 1/2, ou 0,5. Né? Bom, então tá. Então, vamos fazer a aproximação linear. Y é igual a π sobre 3, mais o f' 1/2 de x, menos o x0, que é... Opa, eu estou fazendo coisa errada aqui, né? Vocês nem me avisaram. Onde é que está a coisa errada? Aqui, ó. Não é π3, é y0. Quem é o y0? Barra FQFT, raiz de 3 sobre 2. Está aqui. Então, está aqui a aproximação linear. Aqui é a nossa boa e velha aproximação linear. Bom, essa aproximação linear que eu fiz aqui, ela é a aproximação linear da função seno, né, próximo de π sobre 3. Né? A aproximação linear da função seno próximo de π sobre 3 é dada por essa expressão aqui. Tá. Muito bom. Então, o que ele está pedindo para calcular? Ele está pedindo para calcular o seno de 61. Então, como é que eu vou calcular o seno de 61? Bom, levando isso para radianos, o seno de 61 é 61 π sobre 180. Então, tá. Então, eu vou colocar isso aqui. Pegar Ctrl C, Ctrl V. Então, no lugar do x, né, eu vou colocar 61 π sobre 180. E vou fazer a conta. Né? Como é que eu vou fazer a conta? Bom, aqui não tem outra maneira a não ser pegar a calculadora. Então, vamos fazer essa conta na calculadora enquanto ainda nos resta tempo.
a minha aproximação, deixa eu só pegar aqui. Raiz de 3, SQRT de 3 sobre 2, mais 1 meio, vezes 61 vezes π, como é que se escreve π? Aqui tem que usar o porcentagem π, dividido por 180, menos o π dividido por 3, né? Ou seja, eu digitei exatamente o que está aqui, né? 61 sobre 180 e π sobre 3, né? 61 π sobre 180. Deu o quê? E deu 0,87. Professor, e esse valor aqui? O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo calcular o seno, e aqui é sin, né? Não é seno. O seno de 61. Então, vamos fazer o seguinte, esse aqui é o valor verdadeiro. Seno de 61 vezes π dividido por 180. Ó, esse valor aqui, vamos reparar o seguinte, esse valor aqui é o valor aproximado, ou seja, pela aproximação linear. E esse valor aqui é o valor calculado por onde? Pela calculadora. Então, se eu for colocar aqui, ó, pegar esse resultado eu vou trazer para cá. Estamos quase acabando aqui a nossa live. Agora eu não acho o PowerPoint. Então, esse valor aqui, ele é o valor da aproximação linear. E esse valor aqui é o valor verdadeiro. Tá? Então, repara, a aproximação linear e o valor verdadeiro foram muito próximos. Tá? O restante a gente fala semana que vem. O que eu queria rapidinho mostrar para vocês, eu não sei se a gente vai ter tempo rápido de ver, mas é sobre a atividade do Moodle. Eu já deixei uma atividade para vocês no Moodle. Tá? Acho que não vai dar tempo. Enfim, eu deixei para vocês uma atividade no Moodle, vocês vão lá, tá um linkzinho, atividade. Vocês fazem a atividade e enviem até semana que vem o arquivo no formato PDF. O que tem que fazer naquela tabelinha que eu disponibilizei para vocês colocarem as respostas? Mandem só as respostas, não precisam mandar milhões de desenvolvimentos, mas mandem as respostas claras, certo? Então tá, qualquer coisa, me escrevam, eu sempre respondo e bom trabalho para vocês e até quarta-feira. Um segundinho. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite. Olha, Celso, eu falasse